as pessoas vão, é assim, né? As pessoas vão entrando aos poucos. Então, se o senhor quiser, poderia... eu primeiro vou passar a palavra para o Jonathan Benchimol, que é o nosso vice-presidente, e aí, em seguida, eu acho que o senhor poderia começar fazendo uma apresentação, contando um pouco da sua vida, rapidamente. Aqui todos são seus amigos, todos conhecem, mas talvez fosse bom fazer o seu histórico, né? Rapidamente, depois falar do seu plano de campanha, e aí a gente abre para a pergunta. O que o senhor acha? Tá bom assim? Eu acho ótimo. Tá bom. Então, eu vou passar a palavra agora para o Jonathan. Jonathan Benchimol, por favor, está com você. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de você explanar o seu plano de governo e as suas propostas em relação à Prefeitura de Manaus. A gente agradece a sua participação, mas mais importante do que a sua participação vai ser a contribuição que os associados e os questionamentos que os associados vislumbram como melhor práticas para a cidade de Manaus, muitas que, inclusive, podem já estar incluídas no seu plano de governo. Portanto, eu vou ser bastante breve, só agradecendo, porque eu acho que o que mais vai enriquecer é a sua apresentação e, depois da apresentação, a opinião das partes interessadas. Eu reconheço que é uma sexta-feira, eu reconheço que é véspera de um feriado, e eu agradeço muito. Eu sei que você está no corre-corre da campanha, como dá para ver aí dentro do carro, mas a gente agradece muito a oportunidade que você está concedendo aos associados da Panamazônia. Deputado Nicolau, deputado Ricardo Nicolau, a palavra está com o senhor. Por favor, fique à vontade. Bem, eu é que agradeço a oportunidade de nós podermos conversar um pouco, trocar ideias, porque a gente tem feito sempre conversar, ouvir os segmentos, ouvir as pessoas para poder propor soluções e soluções que sejam viáveis para a nossa cidade. Em primeiro lugar, quero dizer desse grande desafio de ser candidato a prefeito de Manaus. Eu que sempre fui acostumado na minha vida a trabalhar na iniciativa privada, através do grupo que foi fundado pelo meu pai, o Dr. Luiz Fernando, e um grupo familiar que, graças a Deus, tem contribuído para a saúde pública, para a saúde, e vem fazendo isso há mais de 40 anos. Então, toda a minha vida, eu fui muito acostumado no setor privado e no parlamento. No parlamento, eu tive a oportunidade de ser vereador na cidade de Manaus, eleito em 1996, e estar exercendo o meu 5º mandato de deputado estadual. Então, no parlamento, é lógico que a gente tem as limitações do parlamento. Eu sempre tenho dito que eu fiz 100% do que eu tive oportunidade de fazer, mas não fiz 1% do que eu tive vontade de fazer e das necessidades da nossa cidade e do nosso estado. E agora nós estamos colocando o nosso nome à disposição da sociedade amazonense para ser candidato a prefeito de Manaus, com desafios de poder transformar a nossa cidade e melhorar a nossa cidade em todos os seus segmentos. Melhorar a nossa cidade no atendimento público de saúde, que é tão importante para mais de 80% da população, que depende exclusivamente do SUS. É poder melhorar e trabalhar fortemente no transporte coletivo e no trânsito, que é caótico. Hoje, eu estava agora há pouco dando uma entrevista aqui para um programa do Diário. Eu estava no bairro Cidade de Deus. Eu levei quase 1 hora para chegar aqui na Djalma Batista. Antigamente, Jonathan, a gente marcava 3, 4 compromissos numa manhã ou numa tarde. Hoje não dá mais para fazer isso, porque a gente não vai conseguir cumprir com isso. Então, é poder trabalhar pelo transporte, trabalhar pelo trânsito, trabalhar na infraestrutura da nossa cidade, para que a nossa cidade tenha ruas pavimentadas de qualidade,
porque eu sou defensor de que qualquer obra ela tenha que ser bem feita. Na nossa empresa, quando nós vamos fazer uma obra, a gente vê o custo dela, o custo de implantação, o custo dela de manutenção e que ela seja o mais durável possível. Então, a gente tem que trazer isso também para a iniciativa privada. E é poder trabalhar fortemente para a recuperação econômica da nossa cidade. Manaus tem um grave problema de saúde com o coronavírus, que agravou mais ainda os problemas sociais e os problemas econômicos. 1,5 milhão de pessoas no estado do Amazonas estão recebendo auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial está com os dias contados. Foi uma medida importante, porque ajudou não só quem recebeu, mas ajudou também a economia não afundar muito. Mas ano que vem nós vamos ter que ter competência para fazer com que a atividade econômica ela possa retornar, resguardar os empregos e poder segurar e assegurar tanto as arrecadações públicas quanto também a população poder viver e retomar a sua vida. Eu, como ligado ao setor empresarial, eu sempre tenho dito que o poder público, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando muito. Mas não é o papel do poder público, não é esse. Não é só de não atrapalhar, do desenvolvimento dos empreendedores para poder uma pessoa pedir uma licença e não ter um prazo para que essa licença seja liberada. Então, o fiscal, o técnico coloca na gaveta e ele faz do dia que ele quiser. E, com isso, afasta o investimento. Porque um cidadão que vem investir numa cidade que ele não tem garantias de ter as condições mínimas para funcionar o seu estabelecimento, ele vai repensar e vai fazer em um outro lugar. O que nós estamos querendo fazer e propondo? Que todas as licenças, algumas licenças, elas podem já ser automáticas, elas já podem entrar online e elas ser automáticas. As licenças mais complexas, essas licenças têm que ter um prazo máximo de 30 dias. Em 30 dias, se a prefeitura não tiver competência para se pronunciar, para dizer se está certo ou errado, aquele empreendedor, aquela pessoa que quer fazer uma construção, que quer ampliar a sua empresa, automaticamente ele está autorizado com uma licença provisória e aí inverter a lógica. Não vai poder um fiscal chegar no dia seguinte e lacrar o empreendimento ou barrar, o empreendimento. Aí vai inverter a lógica. Aí é o empresário que vai ter o tempo necessário para poder corrigir possíveis erros. Só irá ter uma ação mais enérgica se, logicamente, houver uma fraude. Se aquele cidadão pediu para construir um mercado e fez um posto de gasolina. Então, isso mas a desburocratizar o poder público, ele tem que ser muito além do que um discurso ou do que criar um conselho e não ter nada na prática. Então, a gente precisa destravar, e precisa buscar outras alternativas. Nós temos aqui um número enorme, um dos maiores do Brasil, de pessoas autônomos. A gente precisa fazer uma reorganização, tentar orientar para que eles possam ser microempreendedores individuais e que possam fornecer para as empresas e também para o poder público. É poder reorganizar os setores e trazer novas indústrias. As indústrias do Amazonas, na sua grande maioria, são de bens duráveis.
ao longo de todos esses anos, nós nos acostumamos a produzir na Zona Franca, exportar para o mercado 99%, 98,5%, porque o mercado local é pouco mais de 1%. E, por outro lado, nós estávamos e estamos todo esse tempo trazendo tudo de fora. Então, há 40 anos atrás, 30, poderia ter um equilíbrio, mas não mais para uma cidade de 2.200.000 habitantes. Então, coisas até que nós consumimos, o nosso peixe vem de fora, a farinha vem de fora, a fécula de mandioca vem de fora. Então, todos os produtos que nós consumimos aqui vêm de fora. Então, nós precisamos de uma estratégia para atrair novas indústrias, né, de produtos que nós consumimos. Hoje nós temos um mercado consumidor de 2.200.000 pessoas, muito embora tenha uma renda familiar baixa. Então, a gente precisa buscar alternativas para dar uma condição melhor ao cidadão e à cidadã que mora em Manaus, né, de fazer com que o recurso possa girar mais em Manaus. A Zona Franca de Manaus é o nosso pilar central, é aquilo que sustenta e que sustentou o Amazonas por todos esses anos. Mas já chegou, já passou da hora de nós criarmos outras alternativas. Se fala muito do turismo e o turismo é quase nada para a nossa economia. É alternativas econômicas industriais. Quais são os produtos da Amazônia que nós produzimos em escala industrial para exportar? Tem muitas essências que são usadas em cosmético, por exemplo, que a essência sai da Amazônia, mas ela é produzida, o valor agregado é feito em outros lugares. Então, é importante que a gente tenha uma visão de Estado, uma visão de uma cidade que tem muito para crescer e que precisa efetivamente de estratégia, de trabalho, de união com o governo federal, com o governo do Estado, com os empresários, de união com a sociedade, para que a gente possa estar trabalhando num único sentido, de fazer com que Manaus possa se desenvolver e ser uma cidade forte, e ser uma cidade que tenha um crescimento sustentável, que a gente venha crescendo degrau a degrau e que a gente tenha uma economia bem fortalecida e não dependente de um ou dois modelos, que tenha vários modelos econômicos que possam dar sustentação ao crescimento do Amazonas. Então, ser candidato a prefeito de Manaus, para mim, é um desafio, mas é um desafio importante. É um desafio que vai nos dar a oportunidade agora, na campanha, de trazer a discussão de diversos temas. E que, se assim Deus me permitir e o povo da cidade de Manaus me conduzir à prefeitura de Manaus, é ter a oportunidade de mudar a história da cidade de Manaus e fazer de Manaus uma cidade muito melhor. É isso que me motiva. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei muito para não depender de política. Eu quero poder fazer da política e ser um instrumento para transformar a vida das pessoas e transformar a nossa cidade. Eu quero poder ter uma satisfação pessoal de ter dado a minha parcela de contribuição na construção de uma cidade muito melhor, mais justa, mais humana, segura e que possa ter, acima de tudo, desenvolvimento e qualidade de vida. Então, meus amigos, eu não quero falar muito, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de responder algumas perguntas e poder trocar informações. Mas eu fico muito feliz de poder ter esse contato, né, com muitos amigos aí que eu já vi, pessoas que eu conheço, que eu admiro, que trabalham e que constroem
sempre nas suas trajetórias bonitas de vida. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu estarei aqui à disposição para discutir e responder qualquer pergunta. Deputado Ricardo Nicolau, muitíssimo grato pela sua apresentação. Eu queria esclarecer que essa live vai ficar gravada e nós vamos depois encaminhar para todos os nossos associados da Panamazônia que não puderam estar aqui presentes neste momento. Está bem? Então agora a palavra está franqueada. Quem gostaria de fazer pergunta, por favor? A outra vez eu falei primeiro, Belisário. Deixa o pessoal falar primeiro, eu falo depois. Sim, tá? À vontade, tá bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ricardo? Paulo? Apenas agradecer ao Ricardo Nicolau pelo tempo dele, pela deferência à nossa entidade e dizer que a gente tem acompanhado bem o trabalho dele. Então, qualquer pergunta que eu faça, por exemplo, que acompanho diariamente o trabalho do Ricardo, seria redundante. Mas apenas parabenizá-lo e agradecê-lo pelo seu tempo em deferência à nossa entidade. Muito obrigado, viu, Ricardo Nicolau? Não, eu que agradeço, mesmo. Ricardo, meu xará. Eu que agradeço a gente poder ter as oportunidades e estou à disposição. Tá certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Já que ninguém perguntou, eu vou perguntar, Belisário. Fica à vontade, Jonathan. Ricardo, primeiramente, boa noite, muito obrigado por participar, por contribuir aí na sua proposta de plano de governo. Eu concordo plenamente com você e com o seu plano de governo no que se refere à questão ao rito sumário dos licenciamentos. Você foi muito feliz, de fato, se faz necessário olhar a área da receita. A área da receita está diretamente da prefeitura, está diretamente ligado ao desenvolvimento e empreendimento, geração de riqueza, geração de emprego e renda. Atualmente, Manaus tem, de fato, um problema nessa questão das licenças e, infelizmente, muitos empreendimentos são iniciados sem o licenciamento em face a esse arcabouço burocrático interminável. Então, eu fico muito feliz da sua proposta de um rito sumário ao licenciamento, depois de determinado prazo, independente se é baixa ou média complexidade, o estabelecimento fica aprovado mediante uma licença provisória e temporária até que o poder público possa ir até o empreendimento, vistoriar e, se necessário, solicitar medidas reparadoras ou corretivas. No que se refere à saúde, eu prefiro não falar nada, porque eu acho que ninguém tem o seu know-how ao longo desses mais de 20 anos aí trabalhando no segmento, então eu não gostaria de tecer um comentário, até porque você é um especialista no ramo. Em relação à mobilidade pública, na qual você comentou, de fato, todos os grandes centros urbanos têm um problema na questão da mobilidade. A grande maioria dos locais tem tentado equacionar esse problema através com o deslocamento de jornadas de trabalho ou deslocamento de jornadas de educação. No momento que todas as jornadas são coincidentes, obviamente nós vamos ter aquele momento de pico no fluxo do serviço público. Então, somente fica a sugestão para, caso você seja eleito, para avaliar essa questão do deslocamento ou descolamento da jornada, de forma a possibilitar essa solução de uma forma mais integrada. Eu acho que a faixa azul é uma decisão acertada por parte da Prefeitura Municipal de Manaus.
quanto menor o tempo no serviço, no transporte público, maior o incentivo em se usar o transporte público. Portanto, as pessoas migram do transporte público para o veículo próprio, ou para a moto, ou para qualquer outro tipo de condução, devido ao transporte público demorar muito. Então, a decisão é acertada e, na minha opinião, deve ser ampliada, mesmo que isso prejudique pessoas que conduzem veículos. Eu acho que o bem maior deve se sobrepor nessa questão. Finalmente, para a sua proposta de governo, eu gostaria de falar algo assim, sem o fundamento técnico e sem o conhecimento profundo. Estou falando como cidadão Jonathan, não estou gestor, não estou falando como Panamazônia, não estou falando com o gestor da organização. Mas eu vou abordar um fato que eu vislumbro como um problema para quem desconhece. Veja, tantos os governos estadual, federal e municipal, eles têm uma verba expressiva de publicidade. Eu entendo que algumas publicidades se fazem necessárias devido ao rito da lei, os editais e etc. Mas um foco muito grande das publicidades atualmente, elas têm caráter de simplesmente divulgar serviço realizado pelo poder público. Autopromoção. Exatamente. Eu não queria falar isso, mas já que você falou. Na verdade, o grande problema hoje da grande maioria das municipalidades e estados é que a pessoa, quando é eleita, ela nem toma posse, nem pensa no plano de governo. A primeira coisa que o assessor chega com ele e diz: prefeito, agora a gente tem que trabalhar na sua reeleição. O cara nem sentou na cadeira e já está pensando na reeleição. Portanto, se eu chegar com qualquer cidadão da rua, certo? E como eu disse, vou falar de uma forma simplória, e perguntar dele se é melhor gastar 10 milhões de reais divulgando o que uma municipalidade fez, ou se é melhor gastar 10 milhões de reais em remédio, em colégio, qual você acha, Ricardo, que seria a resposta do cidadão que se encontra passeando aqui na calçada, na frente da minha residência? Deputado, o senhor quer fazer algum comentário? Já que deputado... Lógico, pelas palavras. Em primeiro lugar, a questão do trânsito. O trânsito é caótico na nossa cidade. A gente tem que ter um planejamento. Eu acho que esse escalonamento de horários pode ser realizado, principalmente os servidores públicos podem chegar uma hora mais tarde e sair uma hora mais tarde. A gente pensar também em inversão de mão, né, no horário de pico. Nas principais avenidas, ela tem sentido centro-bairro, bairro-centro, enfim, em determinados horários. A gente precisa também fazer algumas coisas simples. Se nós sincronizarmos os sinais, que não vai gastar quase nada, se nós sincronizarmos os sinais, nós já vamos ter um ganho. A tecnologia de sinais inteligentes. Se a gente fizer algumas intervenções, por exemplo, quando tem aquelas rotatórias enormes. Eu passei agora há pouco aqui pela rotatória aqui do Carrefour, da Ponta Negra. Né? Tem uma rotatória enorme, ela tem um sinal e as pessoas que vão dobrar à esquerda para Pedro Teixeira, por exemplo, e ela passa a fazer as vias. Então, o trânsito, a gente tem coisas a curto prazo, fazer alguns alargamentos de vias, fazer direita livre, fazer recuos, criar, né, a médio prazo, novos eixos viários e poder fazer também passagens de níveis,
Enfim, às vezes não precisa fazer uma coisa mirabolante, um viaduto ser uma coisa enorme, gastar um valor grande. Às vezes você resolve com uma passagem de nível que custa 10% do que é gasto. E aí você pode fazer várias outras intervenções em vários outros lugares. Então, a questão do transporte e trânsito é algo que a gente tem que atuar firmemente. Por quê? Não se cria novas vias, não se criam alternativas, mas não deixa de entrar todos os meses milhares de carros. Então, a tendência é piorar cada vez mais. Então, é preciso a gente estar se antecipando. O último eixo viário importante que foi criado aqui foi a Avenida das Torres e das Flores, que é uma boa avenida. Ela é larga, tem estrutura. Mas para você sair e para você entrar na Avenida das Torres, o tempo que você ganhou na Avenida das Torres, você perde para sair aqui, quem vai pegar a Bola do Coroado, ou para interligar, né, no decorrer da avenida toda. Então, eu acho que isso a gente precisa. E trazer tecnologia. Não dá mais para fazer intervenções no achismo. Vem um técnico da prefeitura e fala: olha, eu acho que nós temos que intervir aqui. Nós não temos um simulador. Hoje a gente já tem tecnologia que a gente, no computador, faz a simulação e vê se vai dar certo. Quando for para a prática, já vai com a coisa mais ou menos realizada, né? Mais ou menos estudada, pelo menos, e vendo a viabilidade. Então, acho que isso é fundamental para a vida de todos, né? Para a vida de quem anda no transporte coletivo, porque ele fica parado também no trânsito, e para quem tem o seu veículo. Tá? Quanto à propaganda institucional, eu concordo em gênero, número e grau com você. Não dá mais. Eu vou dar um dado que você, se não souber, vai ficar um pouco estarrecido. A Prefeitura de Manaus gastou, ano passado, 131 milhões em propaganda. 131 milhões. E aí é como a prefeitura, é como se fosse a nossa casa ou a nossa empresa. A gente tem que escolher prioridade. Qual é a prioridade para a cidade de Manaus? É gastar 131 milhões em propaganda? Né? Por outro lado, no Fundo de Combate às Drogas, né, que é um mal que leva milhares e milhares de jovens para um caminho muitas vezes sem fim, gastou R$0. Não gastou R$1. O incentivo à micro e pequena empresa gastou R$1 milhão. Toda a política de juventude, esporte e lazer foram R$20 milhões. Aí você pega outras atividades importantes para a geração de emprego, atividades importantes para o trânsito, para a vida das pessoas, você tem um investimento muito menor. Segurança pública. O investimento em segurança pública da prefeitura foi 0,45% do orçamento. Muito menor do que da propaganda. Então, assim, a gente precisa ter prioridade. E até em relação à segurança pública, porque a segurança pública ela interfere na vida de todos. Você pode até ter um bom poder aquisitivo, morar num condomínio, ter os seus filhos em escolas particulares ou ter um plano de saúde. Mas segurança é uma necessidade de 100% da população. E a prefeitura, ao longo dos anos, ela se tornou omissa quanto a isso. A gente não vê segurança, um guarda municipal. Tem várias cidades que têm uma guarda municipal armada, preparada, que tem viaturas municipais, que tem rede de câmeras de monitoramento, que esses guardas municipais estão não só protegendo o patrimônio, mas estão nas praças, estão nos logradouros públicos, e faz com que seja um órgão auxiliar da segurança pública.
trabalhando em conjunto. O ex-presidente Michel Temer criou o SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública, que foi algo pensado como o SUS da saúde. E o que é o SUSP? É justamente para fazer a integração das polícias e poder ter também, inclusive, as guardas municipais integradas. Então, eu acho que nós precisamos ter um planejamento, saber quais são as prioridades da cidade e poder investir os recursos naquilo que é mais importante. E eu concordo contigo que a propaganda ela não é uma propaganda educativa. Eu nunca vi uma propaganda para orientar, vamos supor, a mulher vítima de violência. Nunca vi programas educativos. Todas as propagandas são propagandas de autopromoção. É para mostrar que fez algo, né? Que fez algo, e às vezes ele gasta mais na propaganda daquilo que foi feito do que na coisa. Então, gastou mais para dizer que fez uma determinada coisa do que efetivamente ter feito. Eu acho que a gente precisa analisar prioridades. Quais são as prioridades da cidade de Manaus e poder fazer com que os recursos possam ser investidos. E aí também buscar alternativas para melhorar a arrecadação. E não com aumento de impostos ou recorrer somente a empréstimos. A prefeitura nunca esteve tão endividada. Hoje ela tem em torno de 3,8 bi em dívidas. É a gente poder buscar responsabilidades do governo federal. Nós somos tidos pelo governo federal como os que somos beneficiados. E não é bem assim. Nós somos o único estado do Norte e Nordeste que arrecadamos mais do que recebemos. Só que os índices de pobreza, os índices de desenvolvimento humano, todos os índices daqui de Manaus e do Amazonas são parecidos com o do Piauí e com o do Maranhão. Então, a gente precisa buscar alternativas. A gente tem todos os nossos igarapés poluídos. Será que não teria possibilidade de nós recorrermos a países ricos que têm interesse na preservação da Amazônia e poder buscar apoio para melhorar a questão, por exemplo, do saneamento básico? Enfim, a gente poder definir prioridades e poder trabalhar para fazer da nossa cidade uma cidade mais justa, uma cidade melhor. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado, deputado. Olha, pessoal, já está passando da hora. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Senão nós vamos passar para as considerações finais do deputado. Alguém tem alguma pergunta ainda? Se possível, Juarez. gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Pode ser? Pois não, Juarez. Faça uma pergunta e aí nós encerramos. Muito obrigado. Boa noite aos amigos conselheiros. Boa noite, candidato Ricardo Nicolau. Boa noite. E muito obrigado pela sua gentileza em nos ceder aí esse tempo para podermos também tomar conhecimento dos planos da sua plataforma de governo. Eu cheguei um pouco tarde no encontro e não sei se o senhor já teria falado, mas entendi que o trânsito é uma preocupação, né? A desburocratização é outra preocupação, em cima, inclusive, da muito assertiva intervenção do Jonathan Benchimol com relação aos problemas que temos enfrentado na área da economia com relação a isso. E também escutei agora o senhor falar da questão do saneamento. Então, claro que isso faz parte do plano de governo, eu entendo, é uma preocupação muito acertada na sua visão como interessado em ser o gestor da cidade. E eu pergunto se teria, além, claro, de ser um plano e uma intenção, se haveria alguma coisa de concreto, não conheço o seu programa de governo, mas para o trânsito, por exemplo, além dos sinais inteligentes, além de outros recursos tecnológicos, o senhor fala muito em escoamento, em infraestrutura, Avenida das Torres, há algum projeto, algum ponto mais específico no seu plano com relação às vias de escoamento
e depois se tem algum plano mais efetivo na questão do saneamento. Claro, com recursos do próprio Brasil ou de fora, mas que tipo de plano seria esse? Ou se isso, naturalmente, pode até ser que seja desenvolvido e preparado mais para frente, depois do momento da eleição. Mas se houver alguma coisa, eu gostaria de ter conhecimento. Era isso, muito obrigado. Meus parabéns pela campanha. Obrigado, Juarez. Eu não peguei toda a sua fala porque deu uma travadinha, mas no trânsito, acho que trânsito é extremamente importante. Nós falamos aí dos sinais inteligentes, alargamento de vias, poder tirar os afunilamentos, né, os cruzamentos de carro, poder rever as rotatórias, que todas elas têm sinais, então poder utilizar melhor os espaços e poder fazer, né, intervenções mais profundas, como os viadutos, passagem de níveis e esses novos eixos, né, eixos que possam desafogar. E pavimentar melhor as ruas secundárias vai fazer com que as pessoas busquem também alternativas, porque muitas vezes a pessoa não busca alternativa nas ruas secundárias porque o asfalto também não é de qualidade. E aí você até prefere ficar mais tempo no trânsito do que pegar alternativas com o asfalto ruim. Quanto ao saneamento básico, nós somos a 6ª pior cidade do Brasil em saneamento básico. Então, é preciso investir nisso, porque há sempre um entendimento que eu não concordo, que saneamento básico não dá votos, porque você está trabalhando embaixo da terra. E eu não concordo, porque o saneamento ele traz saúde, traz respeito ambiental, traz dignidade às famílias. Paralelo ao saneamento, à medida que você estiver fazendo a rede de esgoto, que tem uma concessionária obrigada a fazer isso, a gente precisa buscar o cumprimento do contrato e buscar parceria, porque muitas vezes, numa via, a prefeitura faz a drenagem, aí asfalta, aí vem a Águas de Manaus, a Água do Amazonas, e cava de novo. Então, se a gente trabalhar em conjunto, né, à medida que a prefeitura esteja fazendo a drenagem, por que não a Águas do Amazonas já passar rede de esgoto, né? E quando asfaltar, não ter mais outra pessoa para, enfim, pegar. Nós temos um plano de, em 4 anos, poder elevar para 40% da população o saneamento básico. Para isso, buscar as responsabilidades das empresas, tentar buscar recursos internacionais e investimentos próprios da prefeitura. É chegar em 4 anos a 40% e deixar um plano pronto, né, a médio prazo, para que a gente possa atingir os 100%, que é um sonho, mas tem que ser persistido, tem que ser buscado e alcançado. Então, eu acho que a gente poderia ter um planejamento para chegar a pelo menos 40% e ter um planejamento a médio prazo para chegar a 100% dos lares de Manaus. E nós, que somos a metrópole da Amazônia, né, nós estamos no coração da Amazônia, era uma demonstração de respeito também ao meio ambiente perante ao mundo. Obrigado, Juarez. Muito obrigado, deputado. Bem, acho que ninguém... Jonathan, quer fazer alguma consideração final? Só agradecer, Ricardo, muito obrigado pela deferência aqui em conversar com a Panamazônia, com os associados, responder, abordar. Eu espero que as contribuições dos associados possibilite o enriquecimento do seu plano de trabalho. E eu gostaria de fazer uma observação de natureza pessoal, é que eu hoje à noite estou com 37,4 e estou meio febril aqui, a garganta meio arranhando, qualquer coisa eu vou te visitar aqui do lado, tá? Tu é meu vizinho. Jonathan, te cuida. Pelo amor de Deus, Jonathan, te cuida. Olha lá, não brinca com isso não, hein?
Não brinca com isso. Deputado, para suas... Olha, mais uma vez, muito grato. Cloroquina aí, Jonathan, invercitina e etc. aí. Fica atento aí. Deputado, olha, para suas considerações finais, deputado, por favor. Deixa eu lhe falar, embora não seja médico, mas a gente está vendo caso a caso desde o início. Um dos graves problemas que Manaus sofreu, e o mundo todo, foi de não fazer o tratamento precoce, diagnosticar precocemente e tratar precocemente. Isso evita muito você ter uma complicação no futuro. Então, acaba você corrigindo logo no início. Então, meu amigo, se tiver algum sintoma, pode nos procurar, fazer uma tomografia, fazer um PCR, para ter um diagnóstico e entrar precocemente com o trabalho, com o tratamento. Mas, olha, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado por poder explanar. Se vocês tiverem a oportunidade, dentro dos encontros, e tiver um documento, tiver sugestões que a gente possa assumir como compromissos e incluir no nosso plano de governo, eu fico muito agradecido, porque importante que a gente... Pois não, beleza? Pois não. Prossiga, por favor. Então, a gente ficaria muito agradecido. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição para trocar ideias, para conversar, para buscar parceria. E, se Deus assim me permitir, né, o povo da cidade de Manaus me der a honra de ser prefeito de Manaus, eu quero poder estender cada vez mais as parcerias com o setor produtivo, a parceria com os profissionais, todos nós estarmos unidos para fazer da nossa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais justa e uma cidade que possa ser construída para o futuro com solidez, e com um futuro muito melhor. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Muitíssimo obrigado. Nós encaminharemos o documento para a sua assessoria, com as sugestões, e encaminharemos também o link da gravação desta live. Em nome da Associação Panamazônia, muito obrigado ao senhor, obrigado a todos que participaram, e boa sorte na campanha, deputado. Obrigado, Belisário. Obrigado. Até logo. E Jonathan Benchimol, se cuida, por favor, chama logo o médico. Não brinca com isso, não. Até logo.